exposição da noite sobre drogas. Meus irmãos, esse tema sobre as drogas, nós vamos dividi-lo, porque é um tema muito extenso, então, na verdade, hoje não vai, com certeza, ser esgotado. A intenção é ver um desdobramento em próximos encontros, para que a gente possa falar sobre ele e, sequencialmente, sobre outros assuntos que virão também. Hoje, nós vamos conversar um pouco. Eu falo conversar porque a intenção deste nosso encontro aqui é que nós possamos conversar, trocar ideias, informações, possamos refletir sobre esse assunto que cada vez se torna um aspecto muito dramático dentro das nossas vidas. Todos nós estamos assistindo aí cada vez mais a penetração da droga no nosso meio. Estamos assistindo a todo momento na mídia as imagens dramáticas do que vem acontecendo na Cracolândia, em todos esses lugares, e como isso está cada vez mais dominando a nossa sociedade. E isso não é diferente dentro daqui de Friburgo, numa escala menor. Nós estamos cada vez mais assistindo o crescimento dessa chaga no nosso meio. E cabe a nós, enquanto seres encarnados, sob a direção da espiritualidade, como nos falou bem o nosso irmão Gustavo, sobre essa direção dele, sobre a batuta da espiritualidade, assumirmos também a nossa parcela de compromisso e de mudança, porque cada um de nós também tem uma parcela de compromisso e de responsabilidade sobre o que está acontecendo dentro do nosso meio. Porque não é só com o outro. Muitas vezes já está próximo, batendo a nossa porta, nos angustiando, nos trazendo sofrimento e ansiedade, o que se passa à nossa volta, e de repente pode já estar acontecendo dentro do nosso seio familiar, e como isso vai ser resolvido, como isso precisa ser encarado por todos nós. E nós espíritas também não podemos nos furtar a esse tipo de discussão, de reflexão, para que possamos ter um comportamento, uma atitude em relação a isso aí. Cada vez mais a gente assiste nas praças aqui de Friburgo, os adolescentes se envolvendo com o uso de drogas, começa a anoitecer e eles vão cada vez mais se reunindo, utilizando drogas, e isso vai criando cada vez mais um desequilíbrio deles, e não só deles, da família, do trabalho, da sociedade. Então hoje nós vamos ter essa abordagem social, que eu já comecei a comentar um pouquinho de vocês, mas hoje nós vamos abordar lá no início. Vamos falar sobre um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso central, a anatomia um pouquinho, a fisiologia, quais são essas drogas, como é que a gente cria essa dependência, essas substâncias, para que a gente dê o primeiro passo, para que a gente possa conhecer o que a gente vai lidar. A gente possa conhecer como é que isso daí influencia o nosso corpo e, consequentemente, ao nosso espírito, e nos cria esse grau de escravidão com esse tipo de substância. Como nós nos viciamos diante disso. Então veja bem, meus irmãos, de uma forma simplificada, eu vou comentar sobre algumas partes do nosso corpo, mas a intenção não é que ninguém grave não, porque são termos realmente mais complexos, mais complicados, mas só que nós precisamos tocar nesses nomes, mas não precisam ficar preocupados em gravá-los. O nosso sistema nervoso central, nós temos o quê? Nós temos uma estrutura básica aqui dentro da nossa cabeça, até a região do pescoço, chamado de encéfalo. Ela é dividida numa parte chamada de cérebro, temos uma parte no meio chamada de cerebelo e um pedacinho de um pescoço chamado de tronco encefálico. Então, três estruturas: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O que nós precisamos conhecer um pouquinho disso? Porque essas substâncias atuam sobre essa região. E aí elas fazem as ações sobre o nosso corpo, sobre o nosso físico, sobre um filho nosso, sobre uma filha nossa, sobre um sobrinho. E aí nós vamos poder compreender determinadas reações que eles possam estar tendo quando o uso da droga. Isso é um aspecto importante, para que nós não fechemos os olhos diante de situações que estejam acontecendo diante da gente, que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, porque é difícil mesmo. Não é fácil lidar com uma situação dessa. Então essa estrutura cerebral, o cérebro,
nosso, ele tem uma estrutura mais por fora assim, dele, chamado de córtex. Esse córtex cerebral é uma estrutura importante por quê? Porque ele, na verdade, é onde tem umas células. Alguém lembra o nome da célula do sistema nervoso central? Vagamente. Neurônio. Isso. A célula cerebral é chamada de neurônio. Então, nesse córtex tem um monte desses neurônios. E o que nos diferencia, por exemplo, de um irmão nosso, de um animal como um cachorro e um gato? O que nos diferencia? Eles não possuem. Hã? Eles não possuem. Não possuem? O neurônio. Não, eles possuem. Mas não tem uma inteligência, né? Eles têm uma inteligência até um certo ponto. Concorda? Agora, eles têm uma coisa que eles não fazem que nós fazemos. O que eu estou fazendo agora? Falando. O animal não fala. Então, isso é uma função, dentro da ciência da biologia, considerada uma função superior. Apesar de muitos de nós não somos esse ser superior que a biologia nos diz. Muitos animais são muito mais afetuosos, sensíveis, solidários, fraternos do que muitos seres humanos. O ser humano é único que mata. Ou matar. Ou matar. O animal só mata para defender ou para se alimentar. Ou então quando ele é criado pelo homem. Né? Ah, sim. Aí já é uma degeneração que o homem provoca no animal. Né? Já temos aí animais que são criados e até com algumas mutações genéticas para criar nele uma agressividade, uma ferocidade que eles naturalmente não têm. Não teriam naturalmente. Desde a época da briga de galo. Nossa inteligência sendo utilizada de uma forma equivocada, negativa, mas é isso que o Luiz falou. A gente tem o quê? A gente fala, a gente reflete, a gente pensa, a gente analisa, a gente programa e planeja a nossa vida. O animal, ele tem esses sentimentos todos. Ele ama, ele gosta, ele tem ciúmes, isso tudo, mas ele não tem esse nível de programação, de planejamento. Seria o que o André Luiz chama de pensamento contínuo? Sim. Ele não tem. Sim. Nesse caso, nós temos o pensamento contínuo, ou seja, o raciocínio. Nós pensamos e complementamos o pensamento com outros pensamentos. O animal não. O pensamento dele é apenas de reação, de instinto. Que a gente consegue. E aí entra uma coisa importante que é o quê? Nosso livre-arbítrio. Que Deus nos dá de podermos optar entre o bem e entre o mal. Nós podemos optar isso. Eu posso fazer uma opção de utilizar a droga ou posso fazer uma opção de não utilizá-la. Ah não, mas eu tinha um espírito encostado em mim, era um encosto. Ele se aproximou de mim e se encostou e disse, vai usar a droga. Tudo bem, isso acontece? Acontece. Mas quem abriu esse canal? Quem fez a sintonia? Quem ligou? Quem conectou? Quem plugou isso? Eu. E tinha ao lado dele também um bonzinho também, mas só que ele não quis ouvir. Ele teve um livre-arbítrio que tem pro lado errado. É opção, então eu pluguei com quem eu quis. Mas o início, o pontapé inicial é meu. Isso tudo, gente, é feito através do quê? Desse nosso cérebro maravilhoso. Aí está lá o nosso cérebro, o nosso córtex, com todas essas funções que nós estamos falando aqui, com o nosso pensamento, com o nosso raciocínio, com a fala. Por isso é que muitas pessoas que não têm o que a gente chama de derrame, alguns já devem ter parentes ou pessoas de família ou conhecidos, que é o AVC, acidente vascular cerebral, o acidente vascular encefálico, atinge uma área do córtex cerebral responsável pelo quê? Pela fala. A pessoa está lá e ela diz assim, não doutor, papai está me entendendo o que eu falo. Papai está entendendo? Mas não sai a voz. Por quê? Aquela área cerebral responsável pela fala foi o quê? Lesada, agredida. Então ele não consegue falar. O problema dele está na língua? Está na boca? Não. Está aqui dentro. Uma área muito pequenininha, onde os neurônios morreram. Ao morrerem, não fazem mais a função. Não fazendo a função, eu não tenho o ato de
falar. E assim sucessivamente. Mas aí há como voltar, como tem muitas pessoas que tiveram esse problema, né? E depois, com a continuação do tempo, eles conseguiram, não voltaram normal como antes, mas tiveram assim uma melhora, né? Vamos assim, voltar a falar, devagar, fazer as coisas, mas às vezes fica esquecido alguma coisa, né? O organismo dele não funciona a mesma coisa, né? Melhora, digamos assim, 100% como... Isso varia muito, como você está dizendo, depende do grau que você atingiu ali, da lesão. Por isso, quando a pessoa tem um AVC, ou ela, por exemplo, sofre um acidente, traumatismo craniano, sofreu um acidente de moto, um acidente de carro, bateu com a cabeça, inchou o cérebro, ficou com hemorragia, está lá em coma. Aí começa a melhorar, vai saindo do coma, vai, aí a pessoa pergunta, vai voltar a falar, vai voltar a mexer? A gente não sabe no início o que vai acontecer, não se sabe. Porque essa regeneração ela pode se dar em dias, semanas, meses ou anos. Se vocês virem nosso irmão, aquele orador espírita, o Raul Teixeira, não sei se as pessoas já viram o Raul, um dia postaram na internet um vídeo dele junto com o Divaldo, foi emocionante, que ele estava com o Divaldo agora, em dezembro, o Divaldo na mansão, né, naquela casa lá que eles têm de trabalho. O Divaldo levantou, fez a palestra e depois pediu, disse assim, Raul teve um AVC e ficou sem falar. Aí ele falou, Raul, levanta, fala algumas palavras para mim. Aí rindo para Raul, aí Raul riu para ele e disse assim, aí ele falou assim, ele estava sem falar, ele falou assim, tá bom, meu irmão. Aí ele levantou, aí falou pausadamente, o Divaldo sabe que eu estou com dificuldade para falar, mas daqui a um tempo eu vou voltar a falar. Aí terminou. Aí foi uma emoção muito grande, porque ele estava sem falar. Aí ele teve um AVC, né, que atingiu a área da fala, mas ele está começando a recuperar. Né? A gente não sabe. Por exemplo, uma parte aqui, por exemplo, hoje, em relação à doença de Alzheimer, o que a gente sabe, as pessoas perguntam, o que pode prevenir a doença de Alzheimer? Não tem remédio nenhum, não existe. Tá? O que a gente sabe é o seguinte, nós temos dois lados do nosso cérebro, um hemisfério direito, uma metade à direita, uma metade à esquerda e uma conexão, chamada corpo caloso, né? Ela une os dois lados. O que se pede hoje em dia para a pessoa prevenir isso? Que ela comece a trabalhar o outro lado que não é dominante. Se eu escrevo com a mão direita, se eu trabalho no computador com o mouse, se eu trabalho, chuto, faço as coisas com a perna direita, se eu tomo café, se eu pego um garfo com a mão direita, se eu escovo com a mão direita, o que eu faço? Vou aprender a escrever com a mão esquerda, vou pegar as coisas com a mão esquerda, vou trabalhar com o meu outro lado. Para quê? Eu faço o inverso. Eu começo a estimular o outro lado meu, que eu quase não uso, que está pouco utilizado. Com isso eu aumento o quê? A minha rede de conexões, que já existem. Na verdade, a ciência sabe que nós utilizamos em torno de cerca de 10% do nosso cérebro só. Deus nos dá 100%. Diz assim, ó, eu te dou esse potencial. Mas nós utilizamos só 10%. Talvez até menos. Muitos de nós utilizamos 1%, 0,05%. 0,05%. A gente não sabe. Agora, Deus diz assim, olha, eu te dou o potencial de 100%. Faz o que você quiser com isso. Então a gente sabe que tem áreas cerebrais que estão adormecidas. Pode ser que na hora que você tem um AVC, essas áreas que estavam adormecidas sejam reativadas por merecimento, por necessidade de você recuperar, seja qual for. Mas é eu sei que, mas eu acho pertinente. O Dr. Talvani Moraes, você deve conhecer, um dos maiores especialistas nesse tratamento de drogas. Nós tivemos com ele, em função do trabalho que a gente vem fazendo no Rio, em relação à recuperação dos usuários de crack. E ele falou na substituição, exatamente o que você está falando, de é preciso reeducar a utilização do cérebro, já que o crack é tão devastador que mata as células, nós teríamos que ensinar ao viciado a usar o lado ainda sem uso. Isso é pertinente. Então, é o que você está falando.
nessa recuperação, isso foi o Galvani que falou. Na época, a gente falou, conversando sobre o assunto, ele disse, não, nós temos que internar, porque o processo inicial tem que ser de internação, não há tratamento ambulatorial, e é a dificuldade que nós estamos tendo agora, é exatamente isso, porque não existe clínica no Rio de Janeiro. O presidente mandou 240 milhões de dólares para serem aplicados nessa área, não foi nada aplicado nisso, e a gente tem hoje, eu posso dizer a vocês, porque a gente está trabalhando, centenas deles que querem sair, mas a gente não tem onde botar. Nós temos que arranjar, nós estamos trabalhando para arranjar convênios e patrocínios para montar as clínicas, porque eles querem. Vocês pensem que não, mas a pessoa que está lá no fundo do poço, que está lá massacrado, porque é execrado pela própria família, filho, pai, mãe, e são histórias que você vê, estão no último degrau que um miserável pode estar. A situação é terrível. Você leva um prato de comida, quando você dá um prato de comida na mão de um deles, a sofreguidão com que eles pegam aquilo faz a gente chorar. Faz a gente chorar. Se alguém algum dia quiser, quinta-feira agora nós vamos fazer uma ação e vamos lá, vamos servir comida, vamos cortar cabelo, vamos fazer uma série de coisas. Mas a carência deles, muitos deles pedem uma coisa que pouca gente imagina. Me dá um abraço. Eles têm tanto tempo que eles não recebem um gesto de carinho, de afeto, que eles só querem que se dê um abraço. Não, me dá um abraço. Por favor, me dá um abraço. Eles olham para a gente com medo. Embora estejam numa situação péssima e tenham realmente, porque à medida que vão sendo acuados, a agressividade começa a brotar. Porque se você começar a chutar um cachorro, uma hora vai te morder. Por mais manso que ele seja, ele está sendo maltratado, ele vai ter um momento que o instinto vai reagir. Então essa agressividade que existe em função da forma com que a sociedade trata. Nós repudiamos, nós temos medo, nós não queremos nem passar perto. E ali, esse maltrato, essa forma com que recebe a própria família, bota para fora de casa, não admite que chegue, não socorre, não adianta, se ele disser que quer que a família ajude ele a sair, não adianta, a família rejeita, não, aqui você não entra, você vai roubar, você vai tirar o que é nosso para vender, e realmente é. Eles passam muita fome por causa disso, que você disser assim, toma aqui um dia que você comprar uma quentinha, ele não compra, ele vai comprar perto. Então a gente não pode levar aquilo que ele vende, a gente tem que levar a comida, porque ele não tem jeito, porque ele não tem como vender a comida, ele come. Né? Agora, o que você falou em relação a isso é verdade mesmo. Mas, na verdade, você precisa criar esse mecanismo de estimulação de uma outra área cerebral, que é a coisa mais importante. E, na verdade, o que acontece? O cérebro, como eu estava falando, esse córtex que a gente está falando, que é áreas nobres, com o cerebelo, que é uma área que comanda todo o nosso equilíbrio, com esse tronco cerebral mais embaixo, eles formam os 3 pilares dentro do nosso encéfalo. O cerebelo mantém o nosso equilíbrio, e a gente sabe que várias drogas atuando sobre esse cerebelo pode fazer o quê? Que você perca o equilíbrio. Se eu tomar um cardial, o que vai acontecer? Eu perco o meu equilíbrio. Eu vou andando de um lado para o outro, porque a substância atua ali. O tronco encefálico é uma área muito importante. Por quê? Porque esse tronco encefálico, ele não é uma área consciente do nosso corpo, mas ele é uma área que tem usinas de força do nosso corpo. Eu estou aqui agora falando, meu coração está batendo, a minha pressão arterial está sendo mantida, eu estou mantendo uma temperatura no meu corpo e eu tenho uma respiração com uma frequência. Isso eu não controlo voluntariamente. Eu não fico pensando, pressão fica 12/8, coração bate a 80, temperatura fica 36,5. Não, isso existe um trabalho fino do nosso organismo que está ali controlando isso. E é nesse tronco encefálico. Ali tem usinas que controlam temperatura, pressão, batimento e pressão arterial. Nos mantém vivos.
mesmo estando dormindo. Ah, então é por isso que quando a pessoa entra em coma, ela perde o contato com a realidade, mas ela mantém a pressão, batimento, respiração. É isso aí. Muitas vezes ela não mantém a respiração, ela precisa da ajuda de aparelhos. Isso acontece porque deprime uma determinada área ali. Mas é uma região que funciona independente. A pessoa está lá em coma, mas ela continua o seu organismo mantendo as funções vitais, básicas. Ele não está se relacionando com o meio ambiente no sentido da pessoa andar, da pessoa falar, dela pensar sobre a vida dela, dela gesticular, não está, porque a pessoa está em coma. Mas o que acontece nesse momento? Por que a gente precisa saber disso? Porque as drogas vão atingir isso tudo, elas vão se conectar a isso tudo. Esse córtex cerebral, ele tem um monte de conexões que vão para o cerebelo, um monte de conexões que vão até o tronco encefálico. É como uma grande rede da internet. Eu posso hoje estar aqui me comunicando com alguém aonde? Lá no Japão. Tá? O meu cérebro, esses bilhões de células, elas estão dentro da minha cabeça e elas se conectam através de trilhões de conexões com outras células cerebrais. Então você vê, o neurônio, como ela disse, é uma célula que parece uma estrela. Tá? Então ela tem um núcleo e ela tem feito uma estrela. Para quê? Para ela se conectar com um monte de outras. Que esse monte de outras vai se conectar aqui, vai se conectar aqui, aqui, vai. São trilhões de conexões. O que nós fazemos... Formando a rede. O que hoje nós temos, pois é, o que nós temos hoje dentro da internet é uma coisa muito pálida em relação ao que representa o nosso cérebro e as conexões que o nosso cérebro realiza, que são coisas maravilhosas que existem no nosso corpo. E esse mesmo cérebro, com essas conexões, ele ainda se comunica com regiões importantes. E tem uma glândula que é importante nós comentarmos, porque vai ter ação sobre a pessoa usuária de droga, que é a glândula pineal. Muitos aqui já devem ter ouvido nessa glândula pineal, que René Descartes já comentou que seria o centro da alma, e que é considerada por onde se manifesta toda a energia espiritual penetrando por essa região e se dissipando pelo organismo todo. É epífise, né? É epífise. A glândula pineal é epífise, porque tem a outra que é a hipófise. Isso. E ela é como se fosse uma verdadeira caixa de reverberação. A energia bate dentro dela, circula, vai batendo, vai se amplificando dentro dela e se espalha para todo o organismo da pessoa. Aqui o senhor está falando, mas como se deve chegar, assim, eu sei que a pessoa que, quando quer ajuda, ela mesmo procura, né? Ela pede. Mas quando a gente vê assim alguém, no caso do usuário, né, que precisa de ajuda, a gente querendo ajudar, como que a gente deve chegar até essa pessoa? Isso aí porque assim, como a gente vai dividir essas palestras, isso aí a gente vai ter um dia que nós vamos abordar isso. Eu estou fazendo hoje o inicial para dar uma noção, nós vamos fazer etapas disso aí. Vamos entrar sobre o aspecto social, depois o aspecto terapêutico, o aspecto tem muito, é um universo muito grande. Esse hoje é um início justamente até, vou falar das drogas, a gente vai ter que desdobrar isso daí porque é enorme isso. Isso aí que você está falando já é uma abordagem assim, como é que eu chego lá? A gente vai chegar para conversar, não é uma coisa simples. O nosso irmão Gustavo tem uma experiência enorme. Quando chegar lá na próxima vez a gente vai entrar a fundo nisso aí para a gente discutir essa questão aí, que realmente é uma questão bastante ampla e delicada, né, para a gente entrar nisso mesmo. Como a pessoa que tem mal de Alzheimer, eu já presenciei, inclusive já tentei também ajudar, mas eu acho assim, a pessoa que tem mal de Alzheimer, a gente tem que se colocar na fase dela, né? Porque tem dias que ela está bem, tem dias que ela está aqui, digamos assim, está aqui, tem dias que ela está no espaço, né? Tem dias que ela vira bebê, entendeu? Dependendo do caso, né? Então a gente tem que se pôr na fase dela, né? Não adianta a gente querer, não, fulano, não é assim, é por aqui.
sabe? Porque não adianta falar, não adianta, né? Se quiser brincar de bola, tem que sentar no chão e brincar de bola, entendeu? Tem que, se quiser brincar de boneca, tem que brincar de boneca, tem que dar boneca, entendeu? Eu acho que a pessoa passa por fases na vida sem saber, né? Parece que ela está ali, mas não está, entendeu? No Alzheimer você perde justamente determinadas áreas cerebrais e você faz processos regressivos também. Mesma coisa na pessoa usuária. O que acontece? Uma pessoa criou uma dependência, uma escravidão. Então todos nós que trabalhamos com isso, como o Gustavo está falando, vamos precisar do quê? Da nossa fraternidade, da nossa solidariedade, do nosso amor com essas pessoas. Porque o que elas estão mais precisando naquele momento, elas estão pedindo o quê? Socorro. Pelo amor de Deus, me socorra, me ajude, porque eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando da sua ajuda. Então nós vamos precisar trabalhar muito com o quê? A solidariedade, a fraternidade e o amor diante dessas pessoas. Isso vai ser o quê? A base para o desdobramento do trabalho. Porque se não existir isso no coração, se já existir um preconceito de que são pessoas viciadas, são drogadas, são pessoas que não tem jeito, esse pessoal não serve para nada, é isso mesmo. Aí você já criou um preconceito, você já criou uma barreira, você já criou um bloqueio para você se entregar e auxiliar o seu irmão. Só um detalhe, é porque eu acho que é exatamente o que ele está explicando. Precisamos conhecer para saber que isso é uma doença, isso é um mal, é um defeito, que não é uma escolha consciente da pessoa. Ela sofre de um mal consequência do uso da droga. Então todo aquele desequilíbrio, desajuste, sabem como é que eles vivem? No lixo. Não tem uma explicação por que eles juntam lixo e dormem no lixo. É uma coisa impressionante. Eles se metem no meio do lixo. Toda a Cracolândia que a gente vai é um lixão. É um lixão. Eu não podia entrar numa de noite, a gente só chega lá de noite. Eu acendi uma lanterna, uma correria para dentro de buraco, ele se escondia, parecia um umbral que eles tinham medo da luz. Seu Gustavo, não tem perigo deles agredirem no caso, não? Não. Quando você vai fazer a coisa da maneira correta, não é chegar sem mais nem menos. Você tem que saber chegar. A gente trabalha com um procedimento que já vem se estabelecendo, um relacionamento. Não é assim, sem mais nem menos, sem entrar, sem conhecer. Você tem que se preparar antes. E isso o Instituto faz com calma, se faz avaliação, vai fazer esse trabalho. Isso tudo é consequência, é um trabalho muito grande. Não é chegar em qualquer lugar de qualquer jeito também, né? Porque se eles não te conhecem, eles têm medo, eles fogem. Então você tem que se apresentar, você tem que chegar, eles têm que olhar para você, desenvolver essa confiança, porque 99% das pessoas que chegam lá chegam para bater, para maltratar, para expulsar, para xingar, entendeu? Então é muito difícil porque eles são muito retraídos. O preconceito é terrível. E quando você se aproxima, é que você vai desenvolver essa sensibilidade ao ver aquele irmão ali numa situação que você não vai ver o outro no mundo, em tal miséria. É uma miséria completa, em todos os sentidos. Entendeu? Perdem a noção, né? Eles perdem a noção. Perdem completamente porque, a noção. na verdade, veja bem, é isso que a gente está falando. São drogas, são substâncias psicoativas. O que significa psicoativas? Significa que são substâncias que atuam nessa região toda do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Porque se não fossem substâncias que atuassem aí, não teria nenhum problema. Não existe pessoas, por exemplo, criando dependência química à água. Eles conhecem. Por quê? Porque não existe dentro da água uma substância que gere uma atuação sobre o sistema nervoso central que crie um grau de dependência. Porque, na verdade, o que é dependência? O que é ser dependente de alguma coisa? É uma continuidade de uso de um determinado... É a necessidade constante de uso.
Eu posso, por exemplo, ficar dependente de uma coisa simples. Tem várias pessoas que falam isso. Eu só consigo dormir tomando uma dose de uísque à noite. Se eu não tomar aquela dose de uísque à noite, eu não durmo. Todo dia a pessoa vai e toma aquela dose de uísque. É pela quantidade? Não. É pelo relacionamento, pela ligação que ela faz com aquela substância. Bom, para eu sair, para eu poder ir para a reunião, eu tenho que tomar também uma dosinha de cachaça, senão não consigo ir para lá. A pessoa cria aquela dependência. Você não fuma um cigarro. Entende? Então, associação? Oi? É uma associação? Eu crio um vínculo, uma escravidão, uma dependência, sem perceber, que se torna inconsciente, mas eu repito aquela atitude. Os ansiolíticos também? Né? Eu preciso usar ansiolítico, eu preciso beber, eu preciso fumar, eu preciso comer determinadas coisas. Eu acho que é tão importante quanto o grau da nicotina, por exemplo, do cigarro, é a importância que você atribui, né? A questão muito psicológica, a importância que você dá dentro da sua cabeça àquela substância, que às vezes não é propriamente uma droga, uma coisa que dá uma coisa que vicia, não é uma coisa que quimicamente vicia. Às vezes é uma pessoa, um hábito. Né? Então acho que é tão importante, fugindo um pouco, quanto o grau da quantidade do produto que vicia nesse produto, nessa droga, é a importância que você dá à droga na sua cabeça. Exatamente. Você pode ficar dependente de sentimentos, de emoções, de relacionamentos, de pessoas, né, de objetos. Você pode ficar dependente do trabalho, do sexo, você pode ficar dependente de uma série de Você vai coisas. através de uma fuga. Você vai ver através de uma fuga. Exatamente. Aí quando o Gustavo falou que tem alguma coisa, tem algum mecanismo que faz com que a pessoa abra para entrar nisso aí, com certeza. Se nós pensarmos que estamos nesse mundo de provas e expiações, nós vamos pensar que nós somos os seres o quê? Evoluídos? Não. Nós somos seres ainda muito primitivos, seres ainda muito iniciantes, seres ainda engatinhando ainda, se arrastando. Então qualquer coisa que nos ofereça uma possibilidade para eu amenizar a minha dor interna, no meu íntimo, a minha ansiedade, a minha angústia, a minha sensação de solidão, de eu me sentir só, de eu me sentir abandonado, de eu me sentir sem ninguém, um vazio dentro de mim, eu vou procurar alguma coisa para amenizar isso. E as drogas lícitas, ou seja, permitidas ou ilícitas, que não são permitidas, tá? Elas trazem essa possibilidade, porque elas agem aqui dentro, gente, elas agem dentro do meu cérebro, em áreas cerebrais que vão acalmar a minha ansiedade, que vão acalmar o quê? A minha angústia, que vão acalmar o quê? A minha depressão, que vão acalmar o quê? A minha irritabilidade, ou de outro lado, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa que não consigo me relacionar, que tenho dificuldade, que convivi numa família que me deixou fechado, trancado, eu mal converso, eu converso pela internet, eu não sei mais estar junto com outra pessoa, eu não sei mais conversar e estabelecer uma comunicação com outras pessoas, então a droga me fornece o quê? Uma possibilidade para isso. Euforia. Euforia. O álcool é o principal. O que o álcool faz? Que a coisa lícita, permitida. Mas eu acho que eu acho que o começo de tudo isso aí é através da timidez ou dessas coisas e através do ódio. Dificilmente alguém vai em outra droga se não passar pelo ódio. Né? Eu tive problema com álcool e nessa parte eu posso até falar bem sobre isso. Né? Onde ele me levou justamente sobre isso aí, porque timidez às vezes começa mais no jovem, né? E eu tenho um amigo que costuma dizer que, por exemplo, a droga em si é apresentada da seguinte forma: você tem uma televisãozinha de 14 polegadas, pequenininha, preto e branco. Aí uma pessoa vem te dar uma televisão dessas
40, 60 polegadas, enorme, a cores, pegando tudo quanto é tipo de canal. Como que você vai voltar a ver aquela televisãozinha de 14 polegadas novamente? Né? E comigo também não foi diferente isso aí não, né? Garoto, na minha época a droga era mais álcool mesmo, né? E nessa parte eu comecei assim, né? Queria ir para um baile, dançar, queria conversar com alguém, queria conhecer algumas meninas, essas coisas todas. Né? E depois que eu conheci o álcool, né? Como que eu ia fazer essas coisas, essas mesmas coisas, sem usar álcool? Era dose de coragem, né? Exatamente, só que muito tempo, depois de muito sofrimento, eu descobri, né, que o álcool ele é uma doença progressiva e ela é incurável. E é fatal, né, que a gente está cansado de ver. E é uma droga lícita, né? Justamente. Ela é incentivada pela família, pela sociedade, por tudo. Você vê em televisão, nos meios de televisão, de tudo, fazendo apologia ao álcool, né? Você vê artista de tudo quanto é jeito, dançando, pulando, tudo, mostrando o álcool. E isso para a cabeça, por exemplo, de um jovem, né, é aquilo ali. E dali, entrou, passarinho difícil. Hoje as indústrias americanas, elas produzem cigarro com gosto de morango, baunilha, para atrair cada vez mais o público jovem. Eu estava falando com o Fernando outro dia, apareceu na televisão, né? Com aquele anúncio justamente da cerveja 6 Antártica, o Brahma, dos jogadores de futebol. Ídolos. Ronaldo, Vampeta, de repente o cara vai elevado, cai, aí todo mundo de terno, aquela mesa, e abre a taça, eu falei, nossa senhora, olha só, eu fiquei triste, eu fiquei triste com aquele anúncio, eu achei que aquele anúncio assim quebrou, entendeu? Porque eles estavam só botando pessoas assim pouco conhecidas, né? Número 1, não sei o quê. Vulgarização da mulher também, né? Atrelar a figura da mulher. A mulher, mas esse foi um ídolo, né? Ronaldo, aquele pessoal todo caindo como se fosse a coisa principal, uma mesa e todo mundo de terno. O time não tem uma taça aqui. De 2002, todo mundo do time campeão. Eu olhei aquilo e falei, nossa senhora. Apelaram. Ídolos, né? É uma coisa muito forte, né? Que eles colocaram aí o que você está dizendo, porque o álcool normalmente é isso aí, você entrou pela timidez. O álcool ele excita o sistema nervoso central e faz com que você toma aquela dosinha, ele quebra o que a gente tem de uma noção no nosso sistema, que é o seguinte, o certo, o errado, o bom e o ruim. E o sensor, porque nós temos dentro de nós um sensor, uma estrutura crítica que existe dentro de nós. E essa estrutura, quando o álcool vem, ela é quebrada. Isso quebra dentro do sistema nervoso, é como se ele entrasse por circuito, o cara, opa, é hoje. Aí toma o primeiro e fica falante, ri, e conversa, fala alto, e conta piada, não sei mais o quê. E todo mundo gosta, né? E nisso tem uma fase até, você sabe, né? Dentro do alcoolismo, que a pessoa vai bebendo, quem já bebeu vai bebendo, daqui a pouco você fica muitas vezes tão divertido, né? Que quando você chega, o pessoal já paga a bebida para você. E lá, dá uma cervejinha para ele, dá uma cachaça, ele é super divertido, ele bebe, ele conta cada piada, bota ele para beber. Mas por quê? Você libera áreas cerebrais que nos bloqueiam. Bloqueiam para quê? Isso aí, gente, vamos entender o seguinte, é um mecanismo que Deus nos faz para que a gente não se desagregue totalmente, porque se isso não existir dentro de nós, a gente vai fazer coisas as mais absurdas do mundo, super primitivas e destrutivas contra você, contra mim, contra o outro, todo mundo que utiliza. É isso que a gente vê na Cracolândia. Quer dizer, pessoas que já estão vivendo no lixo, estão vivendo um verdadeiro umbral. Ele está pouco ligando se ele vive no lixo ou não, porque ele já perdeu essa noção, ele já perdeu essa possibilidade de diferenciar o que é uma coisa boa de uma coisa ruim. Ele perdeu esse senso crítico. Então ele vive como pouco ele liga como está vivendo. Se está limpo, se está sujo, não importa. Porque o que a gente sabe é o seguinte, quando você entra para usar uma substância, seja ela qual for, veja bem, seja ela qual for, você começa a usar por timidez,
porque você quer ficar liberado, ou porque você quer ficar mais relaxado. Por exemplo, a maconha é uma substância que ela tem uma dupla ação. Tem pessoas que fumam maconha e tem uma sensação de relaxamento. Fica zen, tranquilo. E aí, gente? Como é que é? Paz e amor, tudo bem, tudo jóia. O cara está relaxado, está naquela viagem. Ele vai, ele volta. Então ele usa para dizer, pô, mas eu fumo porque eu quero relaxar, eu estou estressado, eu estou tenso. Aí ele fuma lá o baseado dele para dar aquela relaxada dentro daquilo dali. Agora, o que que acontece? À medida que você usa uma substância, uma droga, existe um fenômeno dentro do nosso cérebro que tem um nome diferente, chamado taquifilaxia. Não precisa gravar isso. Simplesmente se refere ao seguinte: é a capacidade que o nosso cérebro tem de defesa. Mas como? Ele se defende. Se você toma uma tacinha de chopp, você toma lá uma semana, no primeiro dia você, opa, o próximo me deu uma onda aqui, anda para um lado, para o outro, fica alegrinho. Aí vai, toma a primeira, continua na primeira. Daqui a pouco a primeira faz efeito? Não vai fazer mais. Aí o que você pensa? Toma duas. Toma uma. Toma duas. Opa, duas está dando efeito. Aí vai. Aí vai. Aí duas já não dá mais efeito. Aí você vai para a terceira. Mas o que é isso, gente? O cérebro, o nosso organismo, tem um mecanismo de defesa, ele está tentando se defender, ele absorve aquele álcool, tenta metabolizar ele para quê? Ele diz assim, eu vou eliminar essa porcaria do corpo. Então eu vou tirar já essa sensação ruim, por quê? Para o corpo é uma sensação ruim, por quê? Você perde o reflexo, você perde o seu senso de certo e de errado. Se você pegar um carro para dirigir, você está atropelando um, matando um, destruindo um. Se você tiver uma personalidade, você começa a beber o álcool, você daqui a pouco pode ficar não liberado, você pode ficar o quê? Agressivo. Né? Aí são as passagens pelas delegacias das mulheres sendo agredidas pelos homens, porque o álcool já está estimulando uma área cerebral chamada amígdala. Mas a amígdala dentro do cérebro existe uma estrutura cerebral chamada amígdala, o corpo amiloide, relacionado à agressividade. Tá? Nós temos isso. E ela brilha, ela é ativada, e muitas vezes pelas drogas, pelo álcool. Ela excita, ela brilha, aí a pessoa vira um bicho. Aí agride, mata, quando volta a si. Como foi que fez isso? Quer dizer, quando ela consegue voltar ao seu mecanismo de defesa, de proteção, ela já fez o que não era para ter feito. Então, na verdade, o corpo vai tentando se proteger gradativamente do uso progressivo da substância. Só que chega um dia que é fatal. Eu estou lá cheirando a minha cocaína, estou lá, uma carreira, duas, três, está sendo pouco, 4, 5, injeto, e aquilo já não está me dando mais a sensação, e vai, e um dia eu perco o controle e injeto uma quantidade além do que eu posso. Zum! E aí, morte natural, gente? Só para acrescentar aí. Você conversando com os drogados, você vai descobrir que essa satisfação é uma satisfação insatisfeita. Que é exatamente o que está falando. Cada vez mais eles necessitam de mais uma dose mais forte. É por isso que eles vão mudando. Começa às vezes no cigarro, passa para a maconha, da maconha passa para a cocaína, da cocaína vão para o crack, porque eles querem algo mais forte. É mais forte. É o que vai levando eles exatamente isso. Vocês me perdoem, mas vocês estão ouvindo um médico falar e estão ouvindo uma pessoa que lida com isso sem a formação. Você pode conversar com o drogado e eles têm essa consciência de que ele está sempre insatisfeito. Passou aquele primeiro transe, ele vai buscar de novo, mas aí ele já quer mais forte, que aquilo não é mais suficiente. Não dá a ele o prazer que deu. Ele vai na primeira, ele acha bom. Na segunda, aquela quantidade já não serve. Então eles vão aumentando e chegam a esse ponto. E Gustavo, tem outro aspecto disso também, quando você conversa com o usuário, que é o quê? Depois de um tempo que ele já está usando isso, ele não quer só atingir mais o prazer. O grande problema depois, que se torna a grande angústia,
é que a falta gera o que dentro da pessoa? O que vocês imaginam? Uma angústia, ansiedade, aflição, depressão. Então esse sentimento é insuportável. Então a pessoa vai mergulhando naquele vazio lá de trás que ela queria resolver usando isso, e ela volta a sentir aquilo. Ela quer o quê? Ela não quer sentir aquilo e aquilo. Só que nesse momento a falta é uma coisa que a gente não tem como mensurar, nem ninguém vai saber, a não ser que use a falta que isso causa, né? Então a pessoa se descontrola. Daí nós vemos o quê? Os atos violentos, destrutivos, os homicídios, o filho matando a mãe, matando a avó, matando o pai, destruindo famílias. Por quê? Porque ele perde completamente essa noção por esse sentimento ser tão ruim que ele está vivendo. Então ele quer de qualquer jeito, ele vende a casa toda, vende o pai, vende a mãe, vende o que for, ele arranca corpo, ele faz o que quiser para ele poder ter aquela substância. Para quê? Para sumir aquela sensação que ele está vivenciando. Por isso é que, por um lado, né, Gustavo, a sociedade fez o quê? Rejeitou. Por quê? Isso aí tem um nome, me permite isso aí, tem um nome que quem conhece tem pavor. Chama-se síndrome da abstinência. Provoca tudo isso. É a síndrome da abstinência. Ele não consegue suportar. Nenhum família, deles, por exemplo, que já avançou desse uso, já tem um caminho mais avançado no ramo das drogas. A síndrome da abstinência é terrível, é perigosa, é difícil de conter. Que a questão também do pessoal, que chega um ponto ali, muita família fica com medo, não tem mais, não sabe o que fazer, né? E ele, cada vez independente, quando da venda, né, de pegar, roubar objeto para vender, para se auto, né, suprindo sua necessidade cada vez maior, né, da droga. Então, isso vai acontecendo, né, grande parte hoje, né, matar a pessoa da família, né, e que a gente está vendo também como isso veio hoje de tratar, porque o primeiro passo é a pessoa também querer, né, e ela está num estado também ali que não tem a sua escolha, né, que ela não, ao mesmo tempo que ela quer se tratar, mas cada vez mais está tendo ansiedade, né, a síndrome de abstinência. Na realidade, eles são, no ponto final, eles sofrem o tempo inteiro, porque já não sentem, já não é mais suficiente. Aquilo é contínuo. O que está acontecendo agora também, que está no outro dia, só para você ter uma ideia, no outro dia, a gente procura fazer as coisas assim que eles não esperam. Você levar uma Coca-Cola, eles passam 2, 3 anos sem ver uma Coca-Cola. Você vê um saco de bombons, nós vamos um saco de bombons. Aí você dá um bombom para eles. Acabaram de comer, você dá um bombom. Daqui a pouco estão pedindo, eu vou levar para ela, eu vou levar para ele. Você não pode dar. Porque ele não vai levar para ninguém. Ele quer o bombom já, para no dia seguinte, no comércio, trocar por uma moeda, 2 para comprar a droga. De tal desespero que eles ficam. Mas eu sei que nós já estamos em cima, não quero te atrapalhar, mas eu quero só falar uma coisa de bom. Há numa dessas muitas cracolândias que essa mudou até de lugar, porque graças a Deus já conseguimos fechar uma meia. Até só, você está falando, esse dia começou, né, recolhimento das pessoas da rua, né? E eles estão fugindo. Não, porque não tem onde fechar. Acontece o seguinte, nós fechamos a Cracolândia do Mandela, eles foram para o Manguinho. Nós fechamos a do Manguinho, eles foram para o Jacaré. Nós fechamos a do Jacaré, eles foram para o Parque União. Fechamos a do Parque União, eles estão em Nova Holanda. São os mesmos, né? Hein? São os mesmos. São os mesmos que estão. Eles vão, eles estão indo. E o pessoal está com medo deles irem para a Zona Sul. Porque o processo que a gente começou a trabalhar foi para acabar com o crack. Eu não vou alongar aqui, porque senão vou tomar muito tempo. Outro dia, outra hora a gente para. Mas tem uma senhora que ela e o filho estão indo nessa coisa toda. E essa senhora, com um filho que já é adulto, vive na Cracolândia
com o seu filho. E na época, quem descobriu isso foi um repórter do The Guardian, no que a imprensa internacional tem ido junto com a gente nessas perguntas. E ele descobriu, e nós fomos lá conversar com ela, que na realidade essa senhora está ali, vivendo naquele meio, naquele grupo, para não abandonar o filho, porque ela não é viciada. Ela está tratando daquele bebê gigante descontrolado. É ela que está ali, embora o filho não tenha se libertado, ela saiu de casa para viver. É uma das coisas mais bonitas e emocionantes você ver uma pessoa suportar a vida dentro de um lugar que é o verdadeiro umbral, por amor ao filho. Coisas que a maioria das famílias está esquecendo. Para eles morreu, sumiu. E essa senhora está lá. Ela não é viciada. É uma das coisas que a gente tem alegria de contar. Por quê? Porque é um sentimento muito bonito. A gente encontra, às vezes, no meio do pântano, uma flor brotando. E nesse pântano aí, essa flor brotou. Está bonita, perfumada, cheirosa, para quem sabe sentir. Né? Nem tudo lá é tão feio assim. É isso que a gente anima, porque a bondade divina ela é enorme. E nós sabemos que com calma, com jeito, a gente consegue. A gente consegue. Essa semana estou muito feliz, porque uma instituição espírita do Rio de Janeiro, CEOI, lá de Jacareí, disse que quer fazer uma parceria, quer nos ajudar também a participar, fazendo esse trabalho da área social, porque a área política é diferente. Você quer terminar o que você vai falar? Não, até sobre esse trabalho que está fazendo lá, porque São Paulo, por exemplo, os maiores começou praticamente nos seus lugares de São Paulo, né? E agora está vendo o Rio, que espalhou também para o interior, e até mesmo as grandes fazendas aí, para estão estimulando o uso do crack, que dá mais produtividade. Isso aí acaba viciando, isso está espalhando, né, para o interior do país todo. Né? E tem agora um subproduto também do crack, acho que ainda mais nocivo. O que vai acontecendo é que você vai tirando, porque historicamente essas substâncias, muitas delas são usadas em vários rituais também, para justamente estimular, dar mais ânimo, mais disposição. Por exemplo, as anfetaminas, elas são utilizadas já há muito tempo como estimulantes, excitantes, para quê? Para dar mais ânimo, para dar mais disposição. Tanto que as anfetaminas foram retiradas do mercado brasileiro para perda de peso, porque elas geram uma dependência. Então as mulheres, as pessoas que queriam emagrecer, iam tomando, iam emagrecendo, mas ao mesmo tempo iam ficando dependentes, iam tendo alterações emocionais, psicológicas, dos sentimentos, e quando viam, estavam muitas vezes tendo surtos psicóticos, alterações completamente no psique. As anfetaminas foram retiradas disso aí, mas a gente tem cada vez mais as drogas sintéticas, que é o grande problema que nós temos. Está se afastando das drogas artesanais para as drogas sintéticas. E essas drogas sintéticas é que é o grande problema, que elas são produzidas a partir de uma mistura que muitas vezes você não sabe que composição é essa. Nem nós médicos sabemos, nem o químico sabe, porque é uma mistura que eles fazem, eles prensam. O êxtase você tem uma noção daquilo dali, mas tem umas agora que você não tem nenhuma noção. Aparecem uns comprimidos que você não tem noção do que é, porque é uma mistura, alguma coisa socada, que você não sabe mais o que é aquilo dali. Eu já peguei um paciente, chegou para mim num estado que você não sabe o que é, eu pergunto, o que você usou? Eu usei bicicletinha. Como é que você vai saber o que é? O que é isso? Como é que é? Você tomou, você cheirou, você injetou, o que você fez? Não sei. Aí como é que você trata isso? Não sei como é que trata. Não tem informações, né? Não existe, porque pela ciência você não tem essa informação de uma droga dessa, porque cada vez elas são sintéticas. E fazendo um paralelo, que depois no outro nós vamos abordar, que hoje nós estamos abordando uma parte, mas nós vamos abordar o lado espiritual disso daí também, né? Como o lado espiritual influencia, como as nossas vidas, como os resgates do passado,
a lei de causa e efeito, como é que isso aí atua sobre nossas vidas, em uso ou não das substâncias, né? Mas nós sabemos que, paralelamente, também no mundo espiritual, existe também aqueles trabalhadores, como o irmão Gustavo está nesse trabalho lá no Rio de Janeiro, em cima disso tudo aqui. Existem os trabalhadores que estão aqui na Terra, existem os trabalhadores dos grupos de socorro que estão no mundo espiritual, trabalhando para quê? Para que esse trabalho, como que o irmão Gustavo está fazendo lá no Rio de Janeiro, dê certo. Porque não adianta só no mundo espiritual eles estarem trabalhando, eles precisam nesse mundo aqui que nós estamos encarnados, terem grupos que possam auxiliar e vai haver uma conexão para que haja o quê? Um caminho, uma solução para isso daí. Da mesma forma, existem grupos no nível espiritual que estão trabalhando para quê? Pelo mal, contra, para que justamente se sintetize drogas novas, se sintetize substâncias. Vários livros nos contam passagens de verdadeiros laboratórios no mundo espiritual preparando substâncias para serem utilizadas pelos encarnados. Não pense que o mundo espiritual está todo mundo parado lá sem fazer nada. Tem os trabalhadores do bem, mas tem aqueles trabalhadores irmãos nossos que estão desviados do caminho. E como nós pensamos em coisas ruins, também tem os nossos irmãos a nível espiritual pensando em coisas ruins. E aí, se nós sintonizarmos com eles, vamos para o buraco, vamos lá para o lixão, vamos para a lama. Se nós procurarmos sintonizar com o outro grupo, como o grupo está fazendo, como nós estamos fazendo hoje aqui, que na verdade isso é um pontapé para quê? Para uma reflexão, porque cada um de nós vai sair hoje aqui pensando sobre isso, raciocinando, procurando ler mais, procurando entender, procurando se abrir no sentido de poder ajudar, de criarmos um grupo maior. Que a gente vai ver isso, existe, como o irmão, depois, uma outra vez, o irmão Gustavo vai poder ter um espaço maior para comentar sobre o trabalho dele, mas nós já temos, como ele falou mesmo, o governo tem um trabalho enorme que pode ser colocado dentro de Nova Friburgo para um trabalho social que nós podemos realizar aqui. E justamente nós precisamos de trabalhadores, precisamos de nós. O mundo espiritual está intuindo para que a gente se organize e possa realmente fazer um trabalho aqui. Porque o trabalho em cima eles já estão fazendo. Nós precisamos nos organizar aqui para nós realizarmos um trabalho aonde? Onde nós vivemos. Onde nós vivemos. É aqui que nós precisamos trabalhar no sentido de organizar e podermos ser uma luz brilhando isso daí, auxiliar no mundo espiritual. Porque nós sabemos o futuro, por exemplo. Eu e o Fernando, nós temos 3 filhos. Nós rogamos a Deus para que nada disso aconteça com eles. Pedimos a Deus, oramos, rezamos, mas nós não sabemos. Nós sabemos que cada um tem o seu livre-arbítrio. Nós precisamos estar atentos, alertas para tudo isso, com cada um. E se isso vier a acontecer com pessoas conhecidas, nós possamos estar abertos, não para rejeitar, não para brigar, não para empurrar, porque isso daí é a coisa mais fácil para ser feita. Acolher, abraçar, essa atitude que essa mãe teve, nossa senhora, isso é uma atitude de completa doação, isso é um amor incondicional. Essa mulher viver na Cracolândia para estar próximo ao filho, cuidar dele, isso é um amor incondicional. Ela abriu mão de tudo na vida dela, pode ser por uma outra pessoa. Pode ser um centelho para outras mães também. Se vê, uma coisa linda semente que ela fez, né? Mas é um amor incondicional. Ela foi lá e disse assim: eu abro mão da minha vida por ti. Que foi o que Jesus fez. Jesus desceu, abriu mão da existência purificada dele para encarnar enquanto um homem aqui e viver entre nós e doar o amor dele incondicional por todos nós. Foi isso que ele fez. E ela está exemplificando isso. Era o exemplo do que Cristo veio e nos mostrou. Ela está vivendo isso. Eu vou doar o meu amor por ti. Você que saiu de mim. Vou viver por ti. Isso é uma coisa... De repente pode abrir até a mente dele. De repente pode até abrir a mente dele, ver a mãe dele ali naquele ambiente, ele tentar procurar uma Não só dele, atirar. não só dele não, de outros que estão ali próximos. Também. Eu acho que futuramente, né, nós aqui na Terra, a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar igual como trabalha na espiritualidade, porque lá na espiritualidade é um trabalho incansável, né? Eles não são como a gente que vai para casa, descansa, amanhã eu retorno. Lá não, no mundo espiritual, pelo que eu já pude ler, né, é direto. Tem as equipes que estão direto dando assistência,
Porque, na verdade, o que precisa repousar aqui é o nosso corpo. O nosso espírito, ele, quando nós adormecemos, ele se desliga. Né? Se nós estivermos bem, a gente vai aproveitar. Se a gente estiver em conflito, a gente fica se debatendo aí do lado do corpo, né? Naquela angústia, naquela confusão, e aí passa mal. Mas se nós estivermos bem, o corpo precisa repousar. O espírito, ele se renova justamente com o trabalho. Há uma renovação dele. O nosso corpo é que desgasta, ele precisa desse descanso, daí, né, as células diminuírem a atividade, para a gente acordar melhor. Mas o espírito não. Outra coisa também, já tem hospital no Rio que aceita o tratamento espiritual, né, com os pacientes, né, dando passe dos pacientes, né, já tem médico que aceita. Primeiro, nossa palavra da passe é uma coisa, né, de louco, aceitável, jamais. Hoje em dia, graças a Deus, né? Aqui em Friburgo, a gente tem a AME, que é a Associação Médica Espírita, que vai ser iniciado também isso no tempo prazo. Não, a AME, estou dizendo, a AME retomou, né? A AME já tem alguns anos. Mas vai ser, iniciou domingo agora. E vai ser também feito um Instituto de Saúde, e a intenção é um trabalho que o Bezerra de Menezes já tinha incluído aos médicos, de um tratamento por passe feito pelos médicos. Então, são consultas feitas pelo médico e aí é feito um tratamento pelo médico espiritual por passe. E a gente deve unir os médicos daqui que estejam interessados no Instituto, através da AME, Nova Friburgo, e a gente vai começar esses atendimentos, são os médicos atendendo os pacientes, mas com um trabalho espiritual. Consultas, você vai receber um tratamento espiritual, tratamento por passe, médico, orientado pela professora Bezerra de Menezes, que já passou essa informação há algum tempo para que os médicos espíritas se reúnam e começam a iniciar esse trabalho e seja documentado. Existe uma orientação que seja documentada, se faz um prontuário, é o tratamento que a pessoa recebe. Mas esse tratamento é complementar. Assim, o médico atuar como médico, fazer a tradicional complementação do tratamento espiritual. Não, ou só espiritual. Não, veja bem. Aqui o tratamento espiritual não vai de maneira nenhuma contra a medicina que já funciona. De jeito nenhum. Lá no Instituto nós não vamos atender, não vamos fazer o tratamento médico. Vamos dizer que você tem o seu cardiologista, o seu endocrinologista, o seu neurologista, seja o que for, você vai fazer o seu tratamento. E se você quiser, seu tratamento. Eu vou explicar por quê. Eu não tenho todos os detalhes, porque fazem muitos anos. Na época, eu morava ainda no Rio e eu escrevia no Reformador e me pediram para fazer uma pesquisa e eu descobri que nos Estados Unidos, principalmente, tem diversas universidades, hospitais e médicos trabalhando com medicina espiritual, mas um trabalho associado ao tratamento. Eles têm coisas avançadíssimas. Não, de maneira nenhuma vai ser uma coisa assim, você para isso para fazer isso. Não, de maneira nenhuma, até porque se a espiritualidade colocou a medicina é porque nós temos um papel a ser realizado aqui. Mas podemos agregar a visão espírita em cima desse trabalho lá também, com certeza. Porque o mal está na raiz, está no Em momento nenhum a gente vai falar para dizer para a pessoa assim, ó, para de tomar um remédio, para de fazer. Não, não vai se entrar em conflito com nenhum tratamento com a pessoa. Nós sabemos que a maior parte das doenças são doenças da alma, né? Sim. Aliás, não, eu estou falando de totalidade, né? Então, justamente isso, através do passe. Olha que nós arrumamos. Eu estou lendo um livro do A Face Oculta da Medicina, que é de um médico, né, da Frei Luiz Frutuoso, né, e ele faz, né, ele é médico da matéria, né, e ele atende também como se fosse num tratamento, né, paralelo lá no Frei Luiz, né. Muito interessante, é um livro sim, que a gente que não entende muito de medicina, tem os termos técnicos de vocês médicos, que a gente de vez em quando dá uma viajada, né? Mas é muito interessante, né? O Paulo César, quando ele vier outra vez a Friburgo, ele já teve umas 2, 3 vezes. Ele volta em maio agora. Ele volta em maio agora. Já volta em maio? Volta em maio. O Paulo César, a palestra dele é imperdível. É imperdível. É de você chorar com a palestra dele.
E ele é uma pessoa assim, só fazendo um adendo, depois a gente já vai encerrar. O Paulo César é um homem assim que é muito interessante. Ele quando você entra, ele é um homem muito alto, tamanho do Dr. José Henrique Rubinho, aí fica os dois, o Rubinho do lado dele, né? Ele muito sério, né? Aí começa a dar a palestra, daqui a pouco, ele começa a chorar. Aí chora, sempre está chorando. Chora, mas ele se emociona, a palestra inteira, impressionante. O homem, ele chora. Você olha, você acha que aquela pessoa séria, ele se emociona e chora, uma coisa linda. Mas ele continua médico. Médico oncologista. Ele é oncologista. E a palestra dele não, mas é maravilhosa a palestra. Meus irmãos, eu vou. Perguntar um negócio. Oi? Só perguntar um negócio, Gustavo. O meu filho sempre fala isso comigo. Será que o senhor está mais próximo dessa luta lá? Os políticos estão interessados em continuar ou vão ter que ter mais Olimpíadas e Copa do Brasil? O negócio deles não é resolver isso aí, não. Isso aí. Eles sempre conversam O negócio deles é o que eles só começam a correr interessa. atrás disso quando tem alguma. Olha, você tem uma ideia, eu falei aqui de várias cracolândias, depois de fechar, eles foram lá instalar o PP. Depois nós conseguimos convencer, porque o trabalho começou com o convencimento dos donos do morro, tá? Em acabar com aquilo ali na porta. Isso aí tem uma série de motivos que a gente não vai estender. Aí a gente consegue, fecha, não vai vender mais, não vai ter mais ali. Aí passou isso, eles vão lá e põem o PP. Porque o que interessa é a propaganda da UPP. Meus irmãos, eu vou. Alguém que vai assinar um livro, por gentileza? Não, né? Só porque eu não queria estar em Não, política, só para não entrar na questão política, para a gente não mudar o caminho da. Porque eu quis dizer que vocês iam continuar nesse caminho. Sim.